Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Nessa tarde eu quero deixar aqui, da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o livro de João, capítulo 5, aleluia, uma palavra bem conhecida aqui, o paralítico de Betesda, louvado seja o Senhor, onde fala aqui de um homem que havia, aleluia, há muito tempo, enfermo, um homem que estava já há 38 anos sem andar ali, paralisado. Louvado seja o Senhor. À beira daquele tanque, aquele homem, louvado seja o Senhor, que estava ali pela uma situação, louvado seja o Senhor, de humilhação, de frustração, de vergonha, onde ali ninguém, aleluia, a sociedade naquele tempo nem conhecia ele pelo nome, mas sim, aleluia, pelo estado onde ele estava, aleluia, como ele estava vivendo. Aleluia, naquela situação onde ele estava, aleluia, paralisado das suas pernas. Louvado seja o Senhor. E nesta tarde, aleluia, fala a palavra de Deus, que Deus, ele via o homem daquele estado. Louvado seja o Senhor. Deus ali contemplava o homem naquela situação. O homem sabia, aleluia, que o tempo que ele já estava ali há muito tempo, que ele se encontrava ali enfermo. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, na vida daquele homem, ele desceu para visitar. Naquela tarde, aleluia, eu creio, louvado seja o Senhor, que Deus, aleluia, visitou aquele homem, aleluia, para trazer na vida dele, aleluia, agora uma nova história, para trazer na vida daquele homem, louvado seja o Senhor, o novo, aleluia, futuro, louvado seja o Senhor. Aleluia, aquele homem não esperava, louvado seja o Senhor. Aleluia, que era o próprio Deus que ia visitá-lo. Aquele homem ali estava esperando vir, aleluia, a ajuda dele. Aleluia, o socorro, o auxílio de alguém ali que estava ao redor dele, louvado seja o Senhor. Aleluia, mas aleluia, na vida de alguém na terra sempre Deus vai ali, está visitando para fazer uma grande diferença. A diferença desse homem que foi o próprio Deus que visitou. Aleluia, mas aleluia, na vida daqueles outros homens que estavam ali enfermos, aquelas pessoas, era um anjo ali que descia para movimentar aquele tanque que estava ali parado. Louvado seja o Senhor. As pessoas que viviam ao redor daquele tanque esperavam o anjo descer para movimentar aquela água que estava parada. Eles almejavam ali um milagre, uma cura. Aleluia, louvado seja o Senhor. Um milagre, um impossível da parte do Senhor. Mas coisa extraordinária é quando o próprio Deus, ele visita. Aleluia, não foi o anjo que visitou ele, mas sim Deus. Foi Deus assim, aleluia, que falou para ele: tu queres ficar sã? Aleluia, louvado seja o Senhor. Tu queres, aleluia, ser curado? Porque Deus, aleluia, quando ele vem, aleluia, para fazer. Deus vem, aleluia, para falar diretamente com aquele, aleluia, que se encontra. Aleluia, louvado seja o Senhor. E um certo tempo, numa situação, aleluia, de paralisia, de sofrimento, de angústia e de dor, de desprezo ali pela sociedade. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E não é diferente assim na minha vida e na tua vida. Muitas vezes a gente estamos, aleluia, num tempo já, aleluia, de sofrimento. Aleluia, em um tempo, aleluia, de angústia, de dor. Aleluia, que a gente, aleluia, olha para o lado, aleluia, esperando até alguém vir estender as mãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia, mas não desce alguém. Não vem aparecer ninguém. Louvado seja o Senhor. Aleluia, não acontece, aleluia, um mover ali na terra, não. O mover, o movimentar que vai acontecer na vida daquele homem é o próprio Deus, aleluia, vindo ao encontro. Deus, aleluia, que vem ao encontro, louvado seja o Senhor, para movimentar, aleluia, a minha vida e a tua vida. Eu não sei, aleluia, o que está paralisado, aleluia, travado, impedido, aleluia, que você está em um tempo já de sofrimento à espera de algo acontecer na tua vida.
Mas nessa tarde, louvado seja o Senhor, aleluia, a palavra de Deus, aqui do Senhor Jesus Cristo, no versículo, aleluia, 8, o Senhor Jesus Cristo disse àquele homem, lá, aleluia, levanta-te, toma o teu leito e anda. Louvado seja o Senhor. Deus aqui mais uma vez, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele vem com a palavra, aleluia, de ordem. Louvado seja o Senhor. Deus vem, aleluia, com a palavra sobre a vida daquele homem de autoridade, uma palavra ali profética. Louvado seja o Senhor. Uma palavra de poder. Louvado seja o Senhor. Que Deus falou, aleluia. E quando Deus fala, está falado, igreja. Quando Deus fala, aleluia, tem que acontecer algo em nossa história. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E quando Deus falou, a palavra disse que aquele homem logo, aleluia, ficou sã. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você, aleluia, que eu não sei quanto tempo que já está sofrendo. Já está achando que não vai acontecer nada. Mas Deus está dizendo assim, aleluia. Levanta logo. Aleluia. Levanta logo, leva o teu leito, louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus deu uma ordem para se levantar. Para sair daquele estado ali de sofrimento, de amargura, de dor, de esquecimento, de rejeição e humilhação. Aquele homem levava ali um rótulo que chamava ele o paralítico de Betesda. Louvado seja o Senhor. E nós sabemos mesmo, aleluia, que num certo tempo de a gente estar tanto passando por um sofrimento, vai ficar reconhecido por aquele estado, aleluia, aonde ali vive aquela pessoa. Louvado seja o Senhor. Mas quando Deus deu uma ordem para dizer àquele homem, ao paralítico de Betesda, louvado seja o Senhor, levanta-te e toma o teu leite e anda. Aleluia. Aquele homem logo, aleluia, louvado seja o Senhor, ficou sã. Aquele homem logo, aleluia, andou. Aquele homem se levantou, aquele homem começou a andar. Louvado seja o Senhor. Jesus deu aqui também outra ordem a ele, que era para levar o leito. Louvado seja o Senhor com ele. Para que ele não se esquecesse do que Deus tinha feito na vida dele. Louvado seja o Senhor. O leito ali representava um testemunho. Aleluia. Do estado que ele estava vivendo. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você nesta tarde que Deus, aleluia, está, aleluia, te dando uma ordem. Aleluia, para eu e você estar se levantando. Está em movimento. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque Deus coloca um limite. Aleluia. E cada situação de sofrimento só vai aonde Deus ele permita, assim diz o Senhor. Aleluia. Chegou o tempo. Aleluia. De Deus, aleluia, tirar a pessoa do sofrimento, de dor. Aleluia. De frustração. Aleluia. Daquilo que está parado e paralisado, sem andar, sem acontecer nada. Deus diz, aleluia, está, aleluia, acontecendo um movimento no reino espiritual. Está acontecendo, assim diz o Senhor. Aleluia. Um poder da minha parte está te visitando, te tocando, te tirando da vergonha. Louvado seja o Senhor. Aleluia. É eu que estou, aleluia, te levantando. É eu que estou, aleluia, assim, louvado seja o Senhor. Dando a ordem está, aleluia, chegando. Louvado seja o Senhor. Porque quando Deus assim, ele fala, vai acontecer, está acontecendo. Aconteceu na vida daquele homem, está acontecendo na minha vida e na tua vida. Porque a palavra do Senhor não cai por terra. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, traz efeito, traz uma ação, aleluia, porque é a fé, aleluia. Qual é o tamanho da tua fé? É do tamanho de um grãozinho de mostarda, aleluia. Pois, aleluia, esperas tão somente, aleluia, que já está chegando o teu milagre, a tua vitória, louvado seja o Senhor. Para tu estar, aleluia, dando testemunho, preparando o banquete, dando culto de ação de graça, assim diz o Senhor.
Amém, igreja? Receba de Deus, aleluia, essa palavra profética abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.